São 7 horas. Vamos lá. Bem-vindas a mais uma aula da jornada Ser Mulher. Que aula é esta? Esta é a nossa terceira aula. A aula onde vamos falar de intimidade, apego e paixão nos relacionamentos. Esta é uma aula onde a imagem daquilo que acontece no curso Rosa Choque, ok? Eu vos vou trazer aqui teoria yógica. Como vocês sabem, ou se não sabem, ficam a saber agora, eu sou professora de Kundalini Yoga. Isto assim dito de uma forma muito simplista, porque na verdade no nosso manual diz professora aquariana nível 1, ou depois nível 2, ou depois nível 3. Se no nível 1 nós estudamos a teoria yógica e a parte também prática, não é? Para depois podermos estar aptas ou aptos a dar aulas de Kundalini Yoga. Nos módulos, na fase 2, não é? Portanto, no nível 2, nós temos 5 módulos e é claro que eles têm uma componente prática, mas eles são efetivamente teoria yógica que serve, que na verdade nos serve. Basicamente é isso. É, tipo, não quero inventar muito, é teoria yógica que nos serve. Então, que módulos são esses? Comunicação consciente, mente e meditação, relações autênticas, que é este que nós vamos trazer aqui um bocadinho da teoria hoje. Olha, agora não me lembro dos outros dois. Mas pronto, são assim 5, com grande impacto ao nível do entendimento, dos relacionamentos, das dinâmicas que existem. E para mim tem sido ciclos e estilos de vida, ciclos e estilos de vida, mente e meditação, comunicação consciente, relações autênticas e falta um que eu agora não me estou a lembrar. Mas pronto, eles são 5. Pronto. E este, estava eu a dizer, e eu quando comecei, eu estudei primeiro Kundalini Yoga e só depois é que fui a estudar a transgeracional e psicossomática e terapia sistémica. E para mim é maravilhoso, porque no meu cérebro, muitas vezes eles cruzam-se, não é? Tipo, estas várias áreas, elas cruzam-se. Portanto, eu começo a estudar o Carl Jung, começo a estudar o Bert Hellinger, já tinha estudado tudo o que tem a ver com Kundalini Yoga, e vou aprofundando, e de repente tudo se cruza, tudo é quase, não é? E mesmo antes disso, não é? Quando estudei a Ayurveda, quando estudei reflexologia, todas estas áreas se tocam, todas as áreas que estão ao serviço do ser humano e do seu bem-estar e da sua saúde mental, emocional e psicológica, elas acabam por se cruzar, elas dizem todas a mesma coisa, mesmo que o digam de formas diferentes. Eu acho que vocês concordam comigo, mesmo, sei lá, a leitura da aura, enfim, todas estas coisas. Aliás, eu quando estava a estudar Carl Jung, apercebi-me que o Carl Jung bebeu muito de Kundalini Yoga. Existe inclusive um livro onde ele faz uma reflexão, onde ele se junta com uma alta de Kundalini Yoga, não é? E estudam ali. Portanto, é maravilhoso, é maravilhoso. Pronto. E quando eu estava a fazer este nível 2 de relações autênticas, eu pensei logo, meu Deus, vou ter que usar isto e vou ter que passar isto às pessoas. Até durante a própria formação, lembro-me de falar com o Shiv, que é o meu professor, o Shiv Charan, que dá as aulas através da Quinta do Raj, eu acho que já publiquei muitas vezes no meu Instagram, e lembro-me de comentar com ele, tipo, que interessante, de um ponto de vista sistémico, isto pode-se ver desta maneira. Então, criámos ali também uma ligação durante a própria formação, que foi partilhada ali com os meus colegas e tudo mais. E eu pensei, não, isto é maravilhoso e eu quero muito partilhar isto com as minhas alunas e com as minhas pacientes e partilhar isto com o mundo. Pronto. Então, é isto que nós vamos fazer hoje, não é? Nós vamos olhar para os relacionamentos, não especificamente relacionamentos amorosos. É claro que esses têm um impacto muito grande na nossa vida, não é? São aqueles que nos desafiam mais e por aí fora. Para além dos relacionamentos entre pais e filhos, não é? Que nós também sabemos que aí há grandes desafios. Mas vamos falar essencialmente dos relacionamentos de uma forma geral. Então, vamos lá começar. O segredo para um relacionamento saudável, existem várias coisas que nós podemos fazer para ter um relacionamento saudável, mas eu diria que, e deste ponto de vista que vos trago hoje, que o grande segredo é a autenticidade. Portanto, ser autêntico.
não é? E este posicionamento, não é? Num relacionamento, que é ser autêntico num relacionamento, é um desafio diário. Talvez seja exatamente o karma de qualquer relacionamento, que é, eu estou num relacionamento para conseguir atingir um nível de autenticidade tal que este relacionamento vai se desenvolvendo, amadurecendo comigo e eu com esse relacionamento, não é? Com esta outra pessoa. Pensem um pouco comigo, ao longo da vossa vida, nos vários relacionamentos, né? Seja com a vossa família, seja com o patrão, com os colegas, com o namorado, com o marido, enfim. Ao longo da vossa vida, quantas vezes é que vocês dizem sim e não de uma forma honesta, autêntica, completamente alinhada com aquilo que realmente querem, com aquilo que realmente desejam? Se tivessem que definir, imagina, uma média para a quantidade de vezes que vocês são honestos e honestas e autênticas na vossa comunicação com os outros, nos vossos relacionamentos com os outros, qual é que seria essa média? Será que nós temos sequer noção que nós não somos autênticos? Porque como é que eu posso ser autêntica no meu relacionamento com o outro se muitas vezes eu não sou autêntica no meu próprio relacionamento comigo, não é? Nós, quando falámos nestas últimas 2 aulas dos arquétipos, quando uma mulher está presa sobre a influência destes arquétipos, ela não tem noção de muitas das coisas que ela faz e escolhe, porque esses impulsos são automáticos, com ganhos secundários e motivações escondidas. Então, se eu não estou consciente, não tenho um relacionamento autêntico comigo, como é que eu posso efetivamente criar um relacionamento autêntico com alguém? Quando trazemos o feminino ferido aqui para a nossa conversa, não é? E portanto esta prisão dentro destes arquétipos, não é? Nós começamos a perceber que a honestidade e a autenticidade nestes relacionamentos é parca. Não é porque eu quero de verdade enganar, não sei o quê, não sei o que mais, mas por exemplo, nós demos alguns exemplos que foi minto à minha mãe ou ao meu pai e digo que vou não sei para onde, quando na verdade vou para a discoteca. Sei lá, posso ludibriar este relacionamento com o meu namorado, que é agora não lhe vou responder já, que é para ele não sei o quê, que é para ele não sei o que mais. Estão a ver? Não há autenticidade. E são coisas muito, muito, muito simples. Então eu queria começar por provocar-vos esta reflexão, mas ir um bocadinho ainda mais fundo. Se continuares a pensar nos relacionamentos todos que tiveste, tens e que vais ainda tendo ao longo da tua vida, nas várias áreas diferentes, o que é que te atrai no outro? Por exemplo, numa relação de amizade, o que é que te atrai numa pessoa, não é? Para depois desenvolveres uma relação de amizade nessa pessoa. Atrai-te o quê? Atrai-te, por exemplo, o poder dessa pessoa, se essa pessoa é espetacular. Atrai-te, por exemplo, se a pessoa, coitadinha, é uma pessoa coitadinha, não é? Lá está, coitadinha, que precisa de apoio. Atrai-te alguém que seja igual a ti. Irrita-te alguém que seja igual a ti, ou vice-versa. E numa relação amorosa? E até numa relação profissional, o que é que te atrai? Quando tu vais trabalhar para um sítio, quais é que são as características das pessoas com quem tu estabeleces ali um vínculo? Começas a estabelecer uma relação. Alguém quer assim partilhar? Vamos lá ver. Gostos em comum. Uhum. Portanto, similaridades, não é? Similaridades, sim, aqui. Sim, gostos em comum. Algumas pessoas é a questão dos opostos. Tipo, eu gosto de pessoas que me deem pica, que sabes que têm garra para discutir não sei o quê. Ai não, eu não tenho paciência para isso. Eu gosto de pessoas que vejam a vida da mesma maneira que eu, que gostem das mesmas coisas. A autenticidade. Pois, só que lá está, é Teresa, obrigada. A autenticidade, não é? E nós vamos ver isto ao longo da aula de hoje. A autenticidade é exatamente o cerne da questão. Como é que eu sei que o outro é autêntico? Como é que eu posso ter a certeza se o outro é autêntico? Se eu própria percebo que às vezes eu não sou e o outro também não dá conta. Simplicidade. Uhum. Simplicidade. Ok, boa. Então fiquem com estas características, não é? Guardadas aí num cantinho ao longo da nossa aula, porque vai haver uma altura em que isso vai ser necessário. Vamos voltar lá, não é? Vamos já ser necessário para continuarmos. Há uma intuição. Muito bem. E como é que eu sei que é a minha intuição e não é o meu padrão? Estás a ver, Teresa? Agora
começávamos aqui a desconstruir. Não estou a dizer que não é, mas estou a aproveitar os exemplos para irmos desconstruindo. Respeito, praticidade nas ações, são pessoas que são assim mais práticas. Boa. Obrigada pela vossa... Agora vai ficar aqui. E obrigada pela vossa participação assim nesta reflexão. Então vamos lá. Relacionamentos duradouros e autênticos, são desafiados por muitas coisas. Portanto, um relacionamento que eu quero que seja autêntico, que eu me posicione dessa forma e acredito que o outro também se posicione dessa forma, que é duradouro, onde há um investimento, eu invisto naquele relacionamento, há obviamente desafios e nós sabemos, As circunstâncias desafiam os relacionamentos, Por exemplo, uma coisa simples, mas simples. Se vivemos separados ou se depois começamos a viver juntos. Isto é uma coisa muito simples e isto aqui tem a ver com as circunstâncias. Quando cada um vive na casa dos seus pais, as circunstâncias são umas e isso traz uma dinâmica. Se e quando partilhamos casa, as circunstâncias mudam e há desafios que naturalmente surgem e que nós temos que atender. Como escolhemos um parceiro ou um amigo e como nos comunicamos e como nos revezamos nestas relações, não é? Como é que é com o amigo, como é que é com o meu pai, com a minha mãe, por exemplo. Há pessoas que têm um comportamento, e nós sabemos isso na juventude, isso acontece muito, assim, em casa tem um comportamento, parece que, tipo, imagina, nós ouvimos muito estas histórias, tipo, ela é tão caladinha, ela é tão coisinha, não sei o quê, parece que não parte um prato, mas depois, quando sai, está no meio dos amigos, é meio loucura e não sei o quê, e não sei o que mais. Portanto, nós também nos vamos revezando, não é, nos nossos relacionamentos, manifestando coisas diferentes em nós e, portanto, isso também são desafios diferentes para nós, o nosso desenvolvimento, a nossa psique e por aí fora. Claro que há muitos outros fatores, não é? Um dos problemas mais comuns e desastrosos é quando duas pessoas entendem os relacionamentos de forma diferente. O que é isto de entender o relacionamento de forma diferente? É exatamente isto, eu estou num relacionamento, sei lá, com a minha amiga Maria, não é? Mas nós temos ideias diferentes sobre o que é um relacionamento de amizade. E às vezes não só são diferentes, como são opostas. O que é o amor, o que é um relacionamento de amor, o que é um relacionamento de amizade. Ou até mesmo um relacionamento profissional. Eu tenho uma ideia sobre isso, não é? Uma definição sobre isso dentro de mim, que tem a ver com quem eu sou, com as minhas experiências, com as minhas heranças, com a minha educação, e a outra pessoa pode ver exatamente o mesmo tipo de relacionamento, não é? Que estamos a definir como amizade, ou amor, ou profissional, de uma outra maneira, e às vezes são maneiras opostas. E estas lacunas nos entendimentos podem criar conflitos, não é? Portanto, não, porque não sei o quê, então, mas isso é comportamento que se tenha. Então, isso são formas de falar com um cliente, por exemplo, estou a inventar, não é? Isso são formas de falar com um colega de trabalho. Por exemplo, uma das coisas dos colegas de trabalho é super interessante, que há pessoas que tratam toda a gente por tu, e há pessoas que, independentemente de estarem a trabalhar há anos com aquela pessoa, há 20 anos, 30 anos, não interessa, continuam a estabelecer uma comunicação na terceira pessoa. Por exemplo, eu tenho uma prima que diz isso. Não, é assim. Não interessa se tenho muita vontade, se tenho pouca vontade. No trabalho, a comunicação e o trato é feito na terceira pessoa. Não é? Então, por um lado, estava eu a dizer, pode criar alguns conflitos ou também pode criar mal-entendidos completos, assim tipo... E podem ser mal-entendidos e conflitos que vêm só de uma parte, ou seja, sou só eu que acho que isto não faz sentido nenhum, ou então podem ser das duas partes, que é, não só eu acho que isto não faz sentido nenhum, como o outro também acha que não faz sentido nenhum aquilo que eu faço, não é? Ou seja, como é que cada um de nós define estes relacionamentos? Eu gostava que tu pensasses também um bocadinho nisso, ou seja, o que é para ti um relacionamento de amor? O que é para ti um relacionamento de amizade? E o que é para ti um relacionamento profissional? O que é no sentido, quais é que são as diferenças que tu encontras, não é? Entre cada um deles, não é? Por exemplo, olha, isto que eu estou a dizer é, eu trato toda a gente na minha esfera pessoal de amizades e de família, imagina, por tu, mas, por exemplo, no trabalho, não. Trato sempre toda a gente na terceira pessoa. Ou então, isto aqui que eu estou a dar, este exemplo, é um exemplo muito simples na comunicação, não é? Mas pode acontecer que seja o oposto, que eu trato toda a gente, absolutamente toda a gente, entre os meus pais, os meus filhos, toda a gente, também por tu, ou também toda a gente na terceira pessoa. E
Se não, qual é a diferença? Trato os meus filhos, mas não trato o meu marido, os meus pais, mas não sei o quê. Estão a ver? Isto é um exemplo muito simples. Mas também perceber que, não, num relacionamento de amor não pode haver segredos, por exemplo. Mas numa amizade já pode haver segredos. Profissionalmente tem que haver distanciamento. Mas, não sei o quê. O que é, não é? Vai tipo, escrevendo, não é? Espero que tenhas trazido o teu caderninho para tirares algumas notas. Então, para termos bons relacionamentos, não é? Cada pessoa precisa ter noção do que é esse relacionamento. O que é, uma noção mais ou menos de que relacionamento é esse e o que é preciso dar a esse relacionamento em termos de apoio, de cuidado, não é? Como é que eu invisto, como é que eu nutro esse relacionamento. Isso requer um esforço consciente para eu ser clara e comunicar-me de forma consciente. Porquê? Porque quando eu estou, por exemplo, sei lá, quando eu estou a comunicar-me em piloto automático, eu não estou em consciência, não é? E isso vai ter um resultado. Eu já vou dar um exemplo que eu costumo dar, que é mesmo simples e que são exemplos que existem na família, não é? Mas queria-vos dizer ainda que para que estes relacionamentos possam existir também é necessário uma compreensão básica do que é que compõe os relacionamentos. Os sentimentos e os instintos, as emoções e as motivações básicas e instintivas. Eles operam juntos, não é? Eles trabalham juntos dentro de nós para estabelecer e para formar relacionamentos. É o que eu estava a dizer, que é, por um lado tenho o instinto, que me diz que, imagina, o instinto é uma coisa mesmo básica, imagina, isto diz-me assim, eu detesto pessoas que falam alto. O que é que tem as pessoas falarem alto? O que é que acontece quando as pessoas falam alto? Se forem pessoas só que falam alto, mas, por exemplo, não são mal educadas, não são agressivas, têm um tom um bocadinho mais alto. Porquê é que eu prefiro pessoas que falam... detesto pessoas que falam alto. Porque instintivamente eu trago memórias dentro de mim, experiências dentro de mim, que me fazem... Não, isto eu não gosto. É quase como nós antigamente, não é? Tudo que era comida vermelha é venenosa. Não vamos comer bagas, não vamos comer tomates, não vamos comer nada. Nós tivemos que treinar o cérebro para comer tomate. Isto é verdade, depois vocês vão pesquisar, muito interessante. Portanto, temos aqui estes instintos dentro de nós, não é, que nos fazem ter uma atração e uma repulsa naturais em relação a certas pessoas, porque aquelas pessoas têm certos comportamentos. Eu tenho uma amiga que me diz assim, eu não gosto nada de pessoas pequenas. E eu digo assim, mas tipo o quê? Anões? E ela diz, não, pessoas que não são anões, mas são tipo pequenas, não são de confiança. Repara, e eu digo, então, uma vez tiveste um relacionamento ou assim, alguma amizade ou assim com alguém que era pequena e tiveste esse trauma de acontecer alguma coisa, ela disse, não, nunca tive nada, mas parece que não confio. Estão a ver? Isto é completamente instintivo. Há uma memória interna qualquer associada a isso que ela não sabe explicar, porque provavelmente não foi com ela, ou então foi com ela num momento de grande inconsciência, mas aquilo faz com que ela, tipo, este tipo de pessoas, ela não tem amigos assim, não é? Porque como ela não confia, ela não chega nunca a investir num relacionamento para que aquilo chegue a algo mais importante ou mais, não é? Mais forte, um relacionamento mais forte. Por outro lado, temos a parte dos sentimentos, não é? Todas as emoções que também trabalham com o quê? Com a parte do cérebro límbico, que também constitui a parte inconsciente do nosso cérebro. Então, nós também temos maneiras de saber ou intuir se a outra pessoa honra o relacionamento da mesma maneira que nós. Aqui o que a Teresa estava a dizer, parece que eu tenho uma intuição. Sim, ou seja, nós também conseguimos fazer isso. E quanto mais nós treinamos a ouvir a nossa intuição, mais nós conseguimos confiar nela, porque mais ela realmente nos serve, porque nós estamos dispostos a ouvi-la, não é? Agora, há muita gente que não tem sequer um relacionamento com a intuição. Imagina, há pessoas que me dizem assim, como é que eu sei que isto que eu estou a pensar não é a minha intuição a tentar proteger-me? Se tu não tens a certeza, não é a tua intuição garantidamente. É a tua mente a criar subterfúgios e conversas e blá, 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 para te levar para uma direção. Neste caso, uma direção de dúvida, não é? Como é que eu sei que se é a minha intuição ou se é a minha mente, não é? Claro, está-me aqui a criar estas dúvidas.
Cada relacionamento tem as suas próprias regras, tem os seus próprios papéis e tem a sua própria realidade. E quando eu não estou numa relação autêntica, e repara, voltando aqui à questão dos arquétipos por causa do feminino ferido, quando o meu feminino está ferido, há uma data de coisas que eu faço e não faço para manter essas feridas num lugar de proteção. Então, eu não estou consciente e eu não sou totalmente autêntica. Então, eu não estou a viver de acordo com a realidade, mas eu criei uma nova realidade baseada naquilo que inconscientemente me leva a proteger-me ou atacar para me proteger também e por aí fora. Na maioria das vezes, nós entramos num relacionamento e nunca comunicamos claramente as nossas expectativas, não é? O nosso modelo interno, o que é que significa para nós. Lá está uma relação de amor, de amizade e por aí fora. Então, o que é que acontece? Há aqui algo que eu acho interessante. Quando nós estávamos a fazer o curso, o meu professor disse assim, não, porque é importante que a gente comunique as nossas expectativas. Por exemplo, se eu me quero casar e quero ter filhos, quando nós estamos na parte de nos conhecermos, de começarmos a ter dates e não sei o quê, e isto serve para relações heterossexuais ou homossexuais, é exatamente a mesma coisa, não é? Portanto, começamos a ter dates, a conhecer-nos, começamos a partilhar um bocadinho, é importante que estas coisas que são importantes para mim e que eu vejo num relacionamento isto está a acontecer, ou seja, imagina, eu quero me casar. Então eu vejo que num relacionamento sério o desfecho vai ser um casamento. E também quer ter filhos. Também vejo que quer ter filhos. Ou então posso querer ter filhos e não me querer casar. Não interessa, não é? Mas eu vou dar este exemplo. E então ele disse, é importante que estas condições, estas expectativas sejam apresentadas nesse lugar. E uma colega disse assim, está bem, então, mas isso assim os homens fogem logo. E ele disse, então, se ele fugir é bom para ti. Repara, tu queres te casar e queres ter filhos e este homem não tem a certeza, ou então sabe, naquele momento em que tu estás a dizer eu sei que eu me quero casar, eu sei que eu quero ter filhos, ele não tem a certeza, ou então sabe que não quer. E ele foge, ou seja, já não vai a um terceiro date, já não quer continuar. O que é que acontece? Perfeito para ti. Nem tu vais perder tempo, nem ele vai perder tempo. E vocês criaram, no pouco tempo que tiveram ali a relacionar-se, trouxeram autenticidade para esse relacionamento. Quanto mais velhos nós somos, menos jogos nós temos que jogar, porque nós já não temos tempo. Sabem aquela frase espetacular de if not now, when? If not me, who? Não é? Se não for agora, quem? E se não for eu, quem vai ser? Isto começa a ter um peso maior à medida que nós vamos envelhecendo. Portanto, eu não tenho tempo para andar a fingir que eu sou uma coisa, para dar-te tempo de tu cresceres e eu crescer, depois tu vais mudar porque tu não queres ter filhos, mas na verdade com o tempo tu vais perceber que tu queres, também não te queres casar, mas com o tempo tu vais perceber que tu queres casar. Porquê? Quando eu começo um relacionamento aos 18 anos, efetivamente, isto até pode ser uma realidade. Porque nós estamos a crescer, porque eu quero ter filhos, está bem, mas eu quero ter filhos quando? Aos 20 e tal. Ok, tu ainda falta imenso tempo. Ah, ele não quer. Está bem, mas até lá também se calhar o relacionamento depois não fica, estamos a começar um relacionamento novos. Portanto, há este espaço. Quanto mais velho eu sou, mais autêntico eu tenho que ser nos meus relacionamentos, porque eu não tenho mais tempo a perder. Eu não posso continuar a achar que vou mudar o outro, ou que o outro vai mudar daqui a uns tempos, ou que eu própria vou mudar, ou seja, o que for. Eu tenho que trazer essa autenticidade para alinhar as expectativas, para que a gente possa ter um relacionamento autêntico, prazeroso, saudável, onde somos realmente companheiros um do outro e onde nos incentivamos a crescer. E isto serve não só para os relacionamentos amorosos, como para os relacionamentos de amizade e para os relacionamentos de trabalho. Vocês podem dizer assim, tá bem, mas há relacionamentos de trabalho que eu não quero ter. Não tenho hipótese, né? Porque, tipo, a pessoa trabalha lá e eu trabalho lá. Ou o meu chefe, ou seja o que for. Exatamente. Mas eu posso ter uma relação autêntica com estas pessoas. Uma relação que não me prejudica. Porque ser autêntica não significa dizer tu és burro. Não. Autêntica significa eu, para mim, assumir que eu vejo esta pessoa desta maneira, mas isso não importa nada, porque o nosso relacionamento é profissional e a forma que eu a vejo pouco importa para aquilo que nós temos que fazer juntos. A ver? Então não levo nada disto a nível pessoal. Eu efetivamente passo para a esfera do profissional. Portanto, este,
este tempo, o tempo dos relacionamentos é muito importante. Timing is everything, não é? E realmente o timing é muito importante. E nós, mulheres, passamos por estas várias fases e nós temos que aprender a cada fase de ciclos de vida, que também trabalhamos muito isso no curso Rosa Choque, os ciclos de vida, que são os ciclos de consciência a cada 7 anos, os ciclos de inteligência aplicada a cada 11 anos e os ciclos de energia vital a cada 18 anos. Nós temos que ir avançando na vida, ok? Tomando a realidade e trazendo-nos inteiras para o momento onde estamos. Então vamos ver, a cada ciclo de 7 anos de consciência, nós somos convidadas a fazer um reajuste, uma reavaliação e uma reordenação na lista de valores, naquilo que nós valorizamos. Vou fazer 40 anos em março do próximo ano. O meu tempo hoje em dia está no topo da minha lista. Antigamente não estava, como eu vos disse, eu trabalhava imensas horas, não queria saber disso para nada, deitava-me às 10 da manhã e se fosse preciso, à 1 estava a trabalhar, não é? Hoje em dia isso é diferente, à medida que eu fui envelhecendo, eu fui ajustando à realidade. Inteligência aplicada, o que é? É claramente ajustar a nossa mente, portanto, enquanto ferramenta, para servir o quê? Para servir a minha alma, para que eu possa experienciar estes valores e ser honesta e autêntica na forma como eu me relaciono com os outros e com o mundo e comigo, para que estes valores possam ser valorizados. E depois, a cada 18 anos, a energia vital, o que é que significa? Que a cada 18 anos, quer eu queira, quer não, eu vou perder energia vital. E vai ser assim até chegar a uma altura em que acabou a energia vital e eu morri. Portanto, eu continuar, imaginem, 18, 36, 54, não é? Se eu continuar aos 36 mesmo, ou seja, aos 36, a sair à noite, imagina, a fazer o que eu fazia antes, que era, já tinha um filho, já tinha trabalho, já tinha um marido, já tinha contas e responsabilidades, a sair à noite, sextas e sábados e domingos e quintas e não sei o quê, e chegar tardíssimo a casa e não sei o que mais, a dada altura, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a potenciar a minha morte, o meu mal-estar, a doença, tudo isso, ok? Quando nós falámos ontem da Amante e desta questão de não lidar bem com o envelhecimento, é muito isso. As crises de meia-idade são muito isso, para homens e para mulheres, não é? Quando chegam ali aos 50, 54, já se aproximar do novo ciclo de energia vital, não fizeram o update, portanto, não fizeram a reestruturação dos valores, não fizeram um update ao computador para servir, não é? Ao software para servir estes novos conceitos, esta nova tabela, então depois têm crises imensas porque imagina, estão duas partes aqui, mas mentalmente fisicamente a pessoa está aqui, tem menos energia, tem não sei o quê, tem mais responsabilidades, mas mentalmente a pessoa continua com uma mentalidade, imaginem, de adolescente. E isso não serve para. E reparem, estas pessoas, elas sofrem. Isto não é tipo, agora não sei o quê. Não, elas sofrem, porque há um conflito interno, não é? Porque não há harmonia interna. Pronto. Então, quando nós pensamos nos relacionamentos, qual é que é o meu modelo de relacionamento, quais é que são as minhas expectativas, não é? Tem muito a ver como é que nós nos comportamos, como é que nós esperamos que os outros se comportem, mas também trazemos os nossos padrões, a nossa história, as nossas dores, não é? Tudo isto, eu levo tudo isto quando eu me vou relacionar, quando eu vou estabelecer um relacionamento, seja ele com quem for, eu levo tudo isto comigo. Eu levo o quê? O meu filme. Eu relaciono-me através do meu filme. E é super interessante, porque às vezes, quando nós iniciamos um relacionamento, não é? As circunstâncias são perfeitas. Está tudo ótimo e continua tudo bem, e a gente está-se muito bem, e alimentamos um ao outro, e quando estamos juntos parece que ainda, não é? Transbordamos o copo, e é tipo, uau, isto é tipo espetacular. Mas, entretanto, a vida continua a avançar. Então, o stress, obrigações, responsabilidades, outros relacionamentos, crescimento pessoal. O que é que eles vão fazer? Vão trazer à tona uma data de coisas e situações e sensações e por aí fora, testando as nossas suposições, aquelas suposições que trouxemos para o relacionamento. É quase como um raio-x, não é? Que vai revelar os ossos que estão por baixo da carninha toda que nós temos. O que é que acontece? Sob os músculos e sob os seus movimentos estão os ossos e aqui é tudo. Que é o quê? Que é a base. Porque o contexto pode fazer eu agora
estou num trabalho que eu adoro, sinto-me muito bem, não tenho responsabilidades, portanto, a vida está-me a correr bem, está tudo bem. Olha, vou dar o exemplo do meu e do meu marido. Imagina, quando nós começámos a namorar, ele vivia no estrangeiro, eu vivia em Portugal. Era espetacular, nós estávamos sempre em lua de mel. Quando nós nos víamos, estávamos sempre em lua de mel. Porque ou eu ia ter com ele ao país onde ele estava a viver e era tipo... Ou ele vinha cá. Nós víamos uma vez por mês e aquilo era tipo... Espetacular. Até que chegou a altura em que ele regressou. E quando ele regressou, as circunstâncias mudaram. E houve coisas que nós ainda não sabíamos um sobre o outro. Porquê? Porque as circunstâncias, o contexto era aquele, portanto, não tínhamos tempo, não havia tempo sequer, não, sei lá, não havia tempo. E de repente, quando começamos a viver juntos sempre, começámos a fazer o raio-x e a ver o que é que está lá na Constituição. Então começaram a vir os padrões ao de cima, as expectativas, que até então tinham sido atendidas, mas agora havia coisas que já não eram atendidas, não é? Porque estás a viver todos os dias com uma pessoa, estás a partilhar a casa com uma pessoa, estás a partilhar a vida, estás, não é? Então essas circunstâncias, quando mudam, elas vêm trazer desafios e nós temos que ver as coisas como elas são. Sob todas as emoções e as aparências do relacionamento estão os valores, as nossas crenças mais básicas sobre o que é um relacionamento. E é nessas que nós nos vamos manifestar, principalmente quando a coisa fica difícil. Por isso é que, e dando aqui um exemplo, aqui dentro de uma das esferas importantes da vida de uma mulher, que é a maternidade, simbólica ou real, o que é que acontece? Há pessoas, eu lembro-me perfeitamente, quando eu estava grávida havia aqui mais gente aqui na zona onde eu vivo também estava grávida. E até houve uns imagina, quando eu estava para grávida de 3 meses, houve um casal que a filha nasceu. E depois só vi essas pessoas outra vez, passado para aí 7 meses, e o meu filho tinha nascido há pouco tempo, e a menina dele já tinha assim 5, 6 meses. E eles tinham-se separado. E eu lembro-me de dizer assim, ai credo, então as pessoas têm os filhos e depois que os filhos são pequeninos divorciam-se. Poças. Só que, entretanto, o meu filho foi crescendo. E eu fui pensando, ai meu Deus, como é que alguém pode achar que uma criança vai salvar um casamento? Ninguém conscientemente acha isso, não pode. Isso é uma ilusão gigante. Porquê? Porque as circunstâncias mudam de tal maneira que a privação de sono, as emoções, todo o relacionamento com a nossa mãe, com o nosso pai, com a nossa família, todas as nossas carências, tudo isso vem ao de cima e isso vai desafiar o relacionamento do casal, que tem que se reajustar agora que são 3, não é? E que tem um novo papel, principalmente na primeira vez, na primeira gravidez. Portanto, os nossos valores e as crenças mais básicas, elas vêm ao de cima. Mesmo que aparentemente parece que eram tudo feliz e espetacular. De repente as circunstâncias mudam, o contexto muda e vem ao de cima coisa que tipo, quem és tu? Eu lembro-me perfeitamente de eu pensar para mim, quem sou eu? Tipo, às vezes tinha comportamentos e pensava, meu Deus, que é esta mulher que vive dentro de mim que eu não a conhecia? Ela estava cá, ela não tinha tido foi espaço para ser. É como eu costumo dizer assim, nós não podemos dizer que nós não somos assassinos ou que não somos não sei o quê. Perante determinadas circunstâncias, nós não sabemos que partes em nós é que se vão manifestar. Portanto, quando alguém diz assim, eu sou assim, ou gosta, gosta, ou não gosta, não gosta, essa pessoa está completamente iludida sobre quem é. E para além disso, está a limitar-se imenso na sua expressão e na sua forma de lidar com a vida. Sim? Vamos aqui, vou por aqui agora. So far, so good, malta. Alguma coisa que queiram partilhar ou queiram comentar ou qualquer coisa? Fiquem à vontade. Continuam a ouvir-me? Agora carreguei aqui no botão. Boa. Então, nós temos um relacionamento e é quase como se em cada relacionamento nós fizemos um contrato. Só que, na maior parte das vezes, este é um contrato inconsciente, não é? Que é, eu espero algo de ti, nós não falámos sobre isso, mas eu, por causa da tua forma de te comportares, eu espero algo de ti, e tu, por causa da minha forma de me comportar, esperas algo de mim. E nós decidimos entrar neste relacionamento, não é? E, portanto, nós temos um contrato inconsciente e silencioso que foi assinado por nós, sem sabermos, ok? Só que este contrato,
depois, a dada altura, vai ficar obsoleto. Porquê? Porque as pessoas que assinaram aquele contrato, quando o contexto e as circunstâncias mudam, e vão mudando, porque nós estamos em plena evolução constantemente na nossa vida, se Deus quiser, e até morrermos. Portanto, as circunstâncias vão mudando, a pessoa vai mudando, vai-se alterando, não é? O seu desenvolvimento pessoal, as suas dores, os seus ganhos, as suas vitórias, mas também as suas perdas. E então as pessoas que assinaram o contrato, a dada altura, sei lá, passado 1 ano, 2 anos, meses, às vezes meses, já não são as mesmas pessoas. Então aquele contrato é obsoleto. Só que eu e a outra pessoa, como não fizemos este contrato de forma consciente, não é? Eu vou continuar a querer que o outro corresponda às minhas expectativas. Só que, entretanto, o outro teve uma depressão. Imagina. Ou, entretanto, o outro teve uma desilusão no trabalho, ou a empresa fechou e a pessoa foi para o desemprego. E eu tenho expectativa que a pessoa continue a dar-me, não é? Corresponder às minhas expectativas, mesmo que agora o contexto daquela pessoa tenha mudado. E aquela pessoa, cujo contexto mudou, já não consegue corresponder e, para além disso, ela também, porque está numas circunstâncias diferentes, também espera coisas diferentes. Isto é aquela história do estás a gozar comigo? Eu estou tipo super cansada esta semana. Tenho estado a fazer lives todos os dias, não sei o que, não sei o que mais, e tu ainda estás à minha espera para jantar, para fazer o jantar, não sei o quê. Estou a inventar, isto não está a acontecer. O meu rico marido está a tratar estas coisinhas todas e o nosso filho. Mas imagina, podia acontecer. E o outro diz: então, mas é sempre tu que fazes o jantar. Sempre foste tu que fizeste o jantar. Tu não me disseste para eu fazer o jantar. Mas é preciso dizer. Então, mas tu não percebes? Se eu chego a esta hora à casa, que eu ando cansada, é preciso dizer. Estão a ver? É aqui que começam os conflitos. Porquê? Porque aquilo que eu espero e aquilo que o outro espera não é a mesma coisa. Porque aquilo que nós, a forma como nós nos relacionamos e o contrato que nós assinamos, agora mudou com as circunstâncias. Ou mudou com o tempo, ou seja lá o que for. Portanto, isto é verdade numa relação amorosa, de negócios ou de amizade, sempre. Claro que tem contornos diferentes, mas continua a ser a realidade. Portanto, o que é que acontece? Este contrato tem que ser revisto de X em X tempo. Mas eu só posso rever o contrato, ou seja, conversar sobre aquilo que eu espero, sobre aquilo que o outro espera, sobre aquilo que eu realmente tenho para dar e não sei o quê. Se eu ganhar consciência, se eu não ganhar consciência, eu continuo numa relação não autêntica e inconsciente, alimentada por padrões, por circunstâncias, por emoções, por comoção, não é? Que é quando a emoção domina. E, portanto, aquilo é desconfortável, mas ao mesmo tempo é confortável. Porquê? Por causa daquilo que nós já falámos nas outras aulas, que são os ganhos secundários. Estes ganhos secundários mantêm-nos ali presos. E as feridas vão-se acumulando, e depois nós vamos evitar estas feridas ou fugir destas feridas porque nos doem. Porquê? Porque já está tão ferido, eu não ganhei consciência, então o feminino continua ferido. Então o que é que eu faço? Separo-me, ignoro, eu sei que ele tem amantes, tem não sei o quê, mas olha que ela saber paciência eu fico, o que é que eu hei de fazer? Enfim, não é? Ou seja, ou ignoro ou vou contra, mas não tento efetivamente resolver. E repara, resolver pode ser no fim ficar, ou pode ser no fim ir-me embora na mesma. Mas há uma diferença entre um desfecho em que eu me posiciono de forma consciente e olho para aquilo que é e ponho na mesa e converso e trago esta maturidade para o relacionamento, ou o desfecho pode ser exatamente o mesmo, mas é feito para fugir, para evitar, para não sei o quê, para confrontar, para culpar, seja lá para o que for. Então, um relacionamento não é uma relação. Num relacionamento tem que haver, isto em inglês é mais fácil, não é? Porque tem que haver relay, portanto tem que haver troca. Isso é que é um relacionamento. E essa troca, repara, nem sempre essa troca é algo que eu gosto, que me satisfaça ou que seja fixe, não é? Eu posso estar a validar este relacionamento e estar a alimentar este relacionamento com aquilo que eu tenho, e aquilo que eu tenho pode ser uma coisa que te magoa. Mas eu considero-te. Estão a ver? Enquanto que uma relação pode ser só numa via, que é quando eu tenho uma relação platónica, é realmente uma relação platónica, não é um relacionamento. Imagina, quando eu tenho uma relação platónica, eu estou apaixonado por aquela pessoa, eu penso naquela pessoa, eu invisto energia psíquica e não só naquela pessoa, vou ver as coisas, vou não sei o quê, até ligo, mando mensagem, e o outro não está nem aí. Ou então o outro nem sequer sabe que eu existo, na verdade, ok? Portanto, não é um relacionamento, não há uma troca. O que pode acontecer é que eu, às vezes, eu, tu, nós todos,
Muitas vezes nós estamos numa relação e achamos que estamos num relacionamento. E mesmo um relacionamento, às tantas, pode se transformar numa relação quando não há troca. E há muitos relacionamentos que acabam numa relação. E se nós pensarmos no passado, nas nossas avós, bisavós e por aí fora, quantos deles, né, estes casais, eles acabaram por ter uma relação e não um relacionamento. E isto é muito importante. Se não houver troca, não é um relacionamento. Então vamos, depois deste contexto, desta contextualização, vamos começar a entrar aqui na questão do apego, da intimidade e da paixão. Vamos olhar um bocadinho o que é isto e como é que isto, ou que impacto é que isto tem nos nossos relacionamentos. Então, é importante que tenhamos duas coisas em mente que têm a ver com os relacionamentos. Primeiro é que há responsabilidades únicas e exclusivas para cada relacionamento. Algumas são pessoais e outras são impessoais, mas elas são necessárias para permitir o fluxo da vida dentro do relacionamento. Por exemplo, se nós trouxermos aqui alguma teoria sistémica das constelações, neste caso do Bert Hellinger, não é? Ele diz que todos os relacionamentos, não é? Todos os relacionamentos devem ser equilibrados na troca. E esta troca, todos os relacionamentos, com exceção dos que têm ordem, ou seja, de pais para filhos, de avós, estes não. Mas todos os outros, imagina, de amizade, de colegas de trabalho, não o chefe, mas tipo colegas de trabalho, a minha irmã, as minhas amigas, ok? Aqui desculpa, é que agora eu vou parar aqui, que eu achei isto maravilhoso. Vou já trocar a palavra relação para relacionamento no Tinder. Lindo, espetacular, é isso mesmo. Temos que nos posicionar da forma que nós queremos para atingir e para chegar e para chamar aquilo que nós queremos. Nós queremos um relacionamento, não queremos cá relações, queremos relacionamentos. Perdi-me aqui porque achei isto maravilhoso. Desculpem lá, voltando aqui. Portanto, o Bert Hellinger diz que para que as relações fluam e sejam saudáveis, elas têm que ser pautadas numa troca equilibrada, não é? Que é uma das leis sistémicas, que é a lei ou a ordem do equilíbrio. Como é que eu faço isto? Não tem a ver com dar, não é tipo, eu dou-te um telemóvel e tu agora dás-me um telemóvel. Não é isso, é eu dou quem eu sou, os meus dons, as minhas dificuldades, a minha história. Eu dou-te o meu filme, vá, digamos assim, e tu dás-me o teu filme. E eu dou-te o meu filme e tu recebes o meu filme, seja manifestado de que maneira for nesta troca. Eu dou-te, tu recebes e tu agora queres devolver e um bocadinho mais. E depois o outro vai e devolve mais um bocadinho. E depois o outro vai e devolve mais um bocadinho. E imagina, isto vai crescendo, 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 vai nutrindo, quase como se fosse uma árvore, não é? Que continua a crescer, depois uma sementinha, depois não sei o que, tá. Quando isto não acontece, não há crescimento, não há prosperidade neste relacionamento, não há vida a fluir. É tudo difícil, é tudo um drama, é tudo não sei o quê, é tudo não sei o que mais. Então isto é a primeira coisa que nós temos que perceber, que é, há responsabilidades únicas em cada relacionamento. E estas responsabilidades são de todas as pessoas que fazem parte do relacionamento. Sou eu e a minha amiga Rita, a responsabilidade é das duas. As duas temos responsabilidades únicas neste relacionamento. E depois tenho responsabilidades únicas no relacionamento com o meu marido, que são diferentes, não é? Porque são papéis diferentes. Segundo, todos nós temos sistemas biológicos e mentais que constantemente nos provocam desejos, motivações, sentimentos e pensamentos, e não importa o que é que nós fazemos ou quais é que são os nossos compromissos e os nossos valores. Nós somos provocados constantemente através destes sistemas biológicos e mentais, que são o quê? O inconsciente. Eles são quase sempre inconscientes, ok? E as mulheres, desculpem, estou ranhosa, e as mulheres presas na influência de certos arquétipos, não é? Vão o quê? Na busca da compensação, dos ganhos secundários, e depois também manifestam as lealdades transgeracionais, e tudo isto vem do mais profundo do meu ser. E eu posso dizer assim, e eu já tive uma conversa destas com uma senhora a uma dada altura, ela dizia-me assim, o marido dela já morreu, e ela dizia-me assim, não, a única coisa que eu lhe disse foi,
havemos de resolver sempre tudo. Se me traíres, acabou. Se me traíres, acabou. E esta mesma senhora, numa outra conversa, muito próxima de tempo desta, diz-me assim, pois houve uma altura que eu percebi que ele andava com uma colega de trabalho. Mas ele dizia-me que ia estudar com não sei, ia fazer o trabalho com não sei quem, não é? Portanto, ele dizia, agora vou trabalhar com a Maria. E ele ia, e ele ia, e ele ia. E depois a cunhada começou a dizer, olha que está-te a trair, olha que não sei o quê, não é? Pronto, começa todo aquele envolvimento. E eles um dia estavam a trabalhar, acho que era na Gulbenkian ou num sítio desses, e ela vai ter com eles e encontra-os numa grande intimidade, assim, ela percebe perfeitamente que aquilo está ali qualquer coisa, não é? Ela apresenta-se, vai para casa e quando ele chega ela diz o que é que está a acontecer. Então ele explica, diz o que é, tatati, tatata, e ela escolhe ficar. Então repara, esta mesma senhora, imagina, hoje diz-me, não, a única coisa que eu lhe disse foi, nunca te vou perdoar se me traís. E a seguir, ela conta-me que ele a traiu e ela ficou. Ela não se deu conta que ela me contou duas coisas contraditórias sobre o mesmo assunto. Ela não se deu conta. Porquê? Porque há uma grande diferença entre aquilo que eu digo, que é a minha ideia, que é aquilo que eu acho que eu vou fazer, que é aquilo, e depois a real motivação e manifestação no contexto. Esta história que eu estou a dar é porque é um exemplo muito comum, que é traições, eu não sei o que, eu não admito, não sei o que, não admitimos até ser connosco. E depois quando é connosco, né, tudo o que é mais profundo dentro de nós vem ao de cima e é com base nisso que nós agimos. E principalmente se tiver uma base forte, por exemplo, transgeracional, em lealdades transgeracionais, lealdade à mãe, lealdade à avó, lealdade por aí fora. Muito bem. Estas realidades básicas, não é, significa que nós podemos ter impulsos e desejos sexuais, por exemplo, por alguém, mesmo que a gente ame a nossa esposa ou o nosso esposo. Nós podemos desconfiar do nosso marido, assim como podemos confiar muito num amigo. Portanto, toda esta parte básica do meu filme leva-nos a ter, às vezes, atitudes e pensamentos contraditórios. Podemos pretender que um relacionamento seja, imagina, só de amizade, mas depois, de repente, começamos a descobrir que, será que eu estou apaixonada pelo meu amigo Luís? Ou então achar que tenho um romance e estou apaixonada e depois, passado pouco tempo, digo assim, não, eu acho que isto é só amizade, acho que não. Portanto, é muito importante que nos relacionamentos autênticos, ou para ter relacionamentos autênticos, nós temos que ter os limites e os papéis muito claros. Mas para isso temos que trabalhar juntos com integridade, previsão e consciência. E isto é muito difícil quando o feminino está ferido, porque isso significa que eu vou ter que me vulnerabilizar. E o feminino ferido não permite essa vulnerabilização. É preciso um esforço consciente, uma vontade, uma decisão interna de me vulnerabilizar, de dizer assim, olha, eu estou a sentir que... Imagina, a minha libido está em baixo, então eu já não tenho sexo com o meu marido, sei lá, há meses, ou o meu namorado, não interessa, há meses. E de repente, dentro de mim, podem acontecer duas coisas. Uma é, ele agora vai arranjar alguém fora, que é muito comum, porque nós trazemos todas essa ferida, não é? Que é na cama que se segura um homem e que se não tem em casa vai procurar na rua. Portanto, isso mesmo que a gente não concorde com isso está cá e corre nas veias de todas nós, ok? Portanto, pode acontecer que tu de repente comeces a ficar insegura no teu relacionamento, a achar que, como a tua libido está em baixo, vocês não têm sexo há muito tempo, portanto, pode acontecer que ele vá procurar fora, então depois começas a entrar nesse filme, depois começas a procurar, depois começas não sei o quê. Quando nós falamos em ter limites, papéis, claro, não é? Trabalhar com integridade, previsão, com consciência, é chamar o marido, sentar o marido e dizer assim, olha, eu ando com a minha libido em baixo, claro, não temos tido intimidade, e eu quero dizer que isto está-me a deixar extremamente insegura. Eu estou a começar a achar que tu vais procurar alguém, não sei o que mais. E ele vai dizer, eu não quero procurar ninguém. Imagina, ele vai dizer, eu não quero procurar ninguém. Mas efetivamente eu sinto falta desta intimidade.
E então abre-se espaço, não é? Ambos estão a falar sobre si. E se eu tiver capacidade de lidar com a sensação de culpa que eu tenho, eu não lhe vou dizer, pá, está bem, mas tu não percebes sei lá, que a minha mãe morreu e que eu estou em baixo e não sei o quê. Não é? Se eu tiver capacidade de lidar com a minha culpa, eu vou dizer, ok, então tu queres isto e eu quero isto. Onde é que nós nos encontramos a meio termo? Se calhar vamos combinar um dia e vamos ter sexo, e mesmo que eu não tenha muita libido, eu vou, porque isso também vai estimular. E para além disso, se eu amo esta pessoa, por que eu não havia ter sexo com esta pessoa? Mesmo que eu não consiga, imagina, ter um orgasmo, eu posso ter imenso prazer em estar ali, em estar a entregar-me ao outro e receber e dar. Porquê? Porque eu estou num relacionamento onde eu estou a apurar expectativas, e o relacionamento, principalmente entre homem e mulher, é uma constante negociação. Este contrato está constantemente a ser atualizado. Não se iludam. Uma paciente disse assim, André, mas isso parece tão frio, tão prático. Mas é assim. É só nesta praticidade, é só quando eu sei as regras, quando eu sei o que esperam de mim e eu também deixei claro o que é que eu espero do outro e nós conseguimos negociar e perceber, eu dou isto, tu dás aquilo e encontramos aqui a meio termo, que nós conseguimos florescer porque há este equilíbrio. Se não há equilíbrio, não vamos florescer e este relacionamento vai terminar numa relação. Ou então, e repara, uma relação existe também quando a gente se separa. Se eu me separo danada com o meu marido e já não estou com eles há não sei quanto tempo, mas continuo a dizer, aquele gajo, não sei o quê, repara como esta mulher ainda está numa relação com aquele homem. Aquele homem já se casou, já teve outros filhos, já foi à vida dele. Mas ela continua, porque ele não sei o quê, porque ele não sei o quê. Mas tu já viste, ele agora foi de férias não sei para onde, mas não sei o quê, não sei o que mais. Repara como esta mulher nunca se separou daquele homem. Ela continua numa relação com ele. Estão a ver? Portanto, é muito importante nós podermos assumir esta responsabilidade, podermos falar daquilo que nós esperamos, mas também abrir espaço para aquilo que o outro espera, sem sentir que eu tenho que corresponder a tudo o que o outro espera de mim, ou que o outro tem que corresponder a tudo o que eu espero dele. Não, nós temos que negociar, porque nós somos diferentes, trazemos filmes diferentes, e é exatamente essa diferença que também nos atrai um ao outro e que faz com que a gente possa evoluir juntos. Caso contrário, eu quero só que tu me dês aquilo que eu quero e tu não me dás, eu vou-me embora e vou à procura noutro sítio. A ver? Eu não quero pagar o preço para ter aquilo que eu quero. Eu quero só, num lugar extremamente infantil, que o outro me dê aquilo que eu quero. Não pode ser porque não funciona, não é? Não vai funcionar. Os nossos impulsos não têm limites claros, apenas oportunidades e medo. É aqui que andamos. Estes impulsos mais básicos não conhecem consequências, apenas a necessidade do impulso presente. E isto é uma mentalidade extremamente adolescente. Os adolescentes é que vivem como se o mundo fosse acabar agora. Portanto, eu agora tenho um desejo, eu quero culminar este desejo agora. E é durante a adolescência, não é, que o cérebro vai mudando totalmente. Isto é um módulo inteiro, várias aulas no Rosa Choque, que o meu cérebro vai, na adolescência, se vai modificando de tal maneira que o processo biológico é idêntico ao de um bebê, ok? Só que, obviamente, agora com outras experiências, que é para depois eu perceber que, espera, o mundo não acaba amanhã. Às vezes é preciso investir para depois ter retorno. Um adolescente não tem isso, é tipo, é agora, por isso é que diz, tu não me deixas ir, não me deixas ir à festa não sei quem, tu estás a dar cabo da minha vida, mãe, tu, pai, não sei quê. Porque aquilo é verdade para o adolescente, porque ele não consegue entender o conceito de longevidade de tempo, a necessidade de estabelecer uma ligação com aquilo que vai satisfazer o seu desejo, é imediato, é aqui e é agora. E estes nossos impulsos existem. Portanto, é útil observar os tipos de relacionamento que formamos e os componentes básicos, não é, que incluem a influência desses sistemas emocionais automáticos. Ou seja, o que é que isto quer dizer? É muito importante que eu perceba qual é que é o denominador comum em todos os meus relacionamentos. O que é que está sempre presente? O que é que esteve sempre presente nas coisas que deram errado com um trabalho, com um namorado? Qual é que é o denominador comum? Porque isso é o que faz parte do meu filme, mas da parte básica destes impulsos básicos que são movidos por oportunidades e por medos, ou seja, por tudo o que é
muita emoção, muita comoção. Isto está a fazer imenso barulho, não está? Os brincos aqui, eu acho que está a fazer imenso. Eu vou segurar assim. Muito bem. Quando nós ganhamos consciência disso, não é? Então nós podemos olhar para cada um dos nossos relacionamentos e reconhecer que tipo de relacionamento é que são e como é que eu estou a abordar cada um destes relacionamentos, como é que eu estou a posicionar-me em cada um destes relacionamentos, e aí, com essa consciência, eu posso então trazer mais autenticidade e apropriar o meu comportamento e a minha vontade àquilo que realmente eu sinto e eu percebo que é necessário e que eu quero dar e que eu quero receber e por aí fora. Ora, muito bem. Há 3 impulsos básicos que definem um relacionamento de amor: o apego, a paixão e a intimidade. Então, o que é que nós queremos dizer com apego? É o desejo de estar próximo e seguro de uma pessoa ou de um cuidador valioso. Então, eu sinto este apego, não é? Este desejo de estar ali. Que é muito esta questão de, hoje em dia fala-se muito isto, não é? Educar com apego. Então, a nossa criança tem sempre um desejo de estar muito próxima e muito segura daquela pessoa que ela reconhece como um cuidador valioso. Mas isto também acontece em todos os relacionamentos, absolutamente todos. Mas agora vamos olhar neste aqui, vamos olhar mais especificamente para o relacionamento amoroso. Então, o apego, o desejo de estar próximo. Depois temos paixão, o impulso para a sexualidade, o impulso, o desejo de acasalar, não é? De passar a vida à frente, mas também a paixão, que é a energia e o motor que movem este relacionamento, de fazer coisa, de estar junto e não sei o que, tatati. E depois temos a intimidade, que é o impulso para as trocas face a face, para a revelação e para o reconhecimento mútuo. A intimidade, ok, não é a sexualidade. Apesar de nós usarmos muito a palavra intimidade, mas aqui a intimidade é, imagina, eu sou a intimidade não tem a ver com eu conseguir estar nua à frente de alguém. Até pode ser, para algumas pessoas pode ser isso, ou seja, pode ser estar nua, pode ser estar nua verdadeiramente, isso pode ser, mas intimidade também é aquela coisa assim, eu olho para ti, tu olhas para mim e a gente sem dizer nada sabe exatamente o que é que vamos fazer, onde é que vamos, estamos a topar uma cena igual, não é? Isto é um nível de intimidade tão grande que nem sequer é preciso falar com outra pessoa, porque nós entendemos a um nível tão interno, não é? E aqui está estabelecida esta intimidade. Estas 3 características básicas, estes 3 impulsos básicos que definem o amor, para depois levar a um relacionamento, seja de que forma seja este amor, que amor seja este, eles podem ser estimulados e ativos num relacionamento e ocorrem praticamente em qualquer proporção. O que é que isto quer dizer? Eu posso ter 30% de paixão, 20% não sei do quê. Estão a ver? As proporções podem ser várias e variadas. Também podem operar ao mesmo tempo em muitos relacionamentos paralelos ou separados. Portanto, eu posso ter um nível de intimidade com a minha mãe que não é igual da intimidade que eu tenho com o meu pai, a paixão e o apego também não é o mesmo. Não é? Portanto, estamos a falar de um triângulo. Mesmo que o relacionamento possa ser baseado apenas num dos componentes, imagina, eu comecei este relacionamento cheia de apego. Por exemplo, um bebê com a sua mãe, não é? Cheia de apego. Ele pode progredir para outro. Ou eu comecei este relacionamento cheia de intimidade, por exemplo, com um grande amigo meu, temos ali muita intimidade, entendemos, ficamos horas a falar e por aí fora. Mas depois isso pode ir progredindo e a paixão pode chegar e então nós passamos de amigos para namorados e depois até nos podemos casar ou podemos, sei lá, o que seja, não é? Portanto, não existe uma regra que diga que um leva ao outro ou o outro leva ao outro, não é? Mas efetivamente existem potenciais caminhos à medida que um relacionamento se vai desenvolvendo, ok? Eu vou-vos mostrar aqui uma coisa. Estes três impulsos são vistos como, no yoga, no Kundalini Yoga, nós chamamos-lhe Pyare. Pyare é a palavra, que é o amor reativo e ativo. À medida que aumentamos, por exemplo, o apego num relacionamento ativamente, não é? Estou naquele relacionamento, estou a investir naquele relacionamento, estou automaticamente a aumentar o quê? O medo da perda e do abandono de forma reativa. Portanto, ativo, reativo.
para toda a ação existe, não é? Existe a luz e a sombra. Há polaridades. Portanto, quando eu crio uma amizade... Olha, por exemplo, com os cães acontece muito isso. Aqui agora a gente tem uns cãezinhos para dar, não é? E a minha vizinha diz assim, ai, não vou ter mais cães. Eu já tive não sei quantos cães, depois eles morrem todos e isto é tristíssimo para mim. Porquê? Porque à medida que ela desenvolve este apego, não é? Com o cão e este carinho pelo cão, ela também está no outro lado em reação a esta ação, está o quê? Está a aumentar o medo da perda e do abandono e do cão morrer e por aí fora. Quanto mais perto nós chegamos de alguém, não é? Mais a ansiedade espreita ali na superfície da nossa consciência. Portanto, todas estas dinâmicas do ativo positivo, toda esta dinâmica faz com que um ativo positivo, portanto, ativamente estou a fazer algo de forma positiva, no sentido de avançar, está a formar um reativo negativo. Estamos a falar de polaridades, não é? Basicamente. Portanto, esta dinâmica emocional é o pano de fundo normal de qualquer drama que nós acabamos por lutar nos nossos relacionamentos. Porque é tipo, eu quero, mas depois também tenho saudades. Imagina, eu namorava com o meu marido, eu queria muito namorar com ele, mas ele vivia no estrangeiro. Então, imagina, quando a gente se via mais vezes, aquilo depois era horrível a separação, porque depois íamos ficar mais tempo sem nos ver. Nós estamos sempre, todos nós, nesta dancinha. Só que a violência com que isto oscila mais, não é? A polaridade depende da nossa educação, do nosso temperamento, da nossa capacidade de lidar com todas estas questões. Se eu tendo a ter relações de codependência, como nós vimos com a heroína e com a donzela, né? Se a donzela, que é uma relação de codependência em que ela é dependente do outro, que o outro faça com ela, que o outro valide o que ela faz, nananana, imagina a questão do apego. É imenso, é imenso. Ela vai levar porrada, ela vai estar num relacionamento tóxico em que ela é traída e tudo mais, e ela continua lá, porque o apego é tão grande que ela não consegue sair. Por outro lado, depois também temos a heroína, que também cria relações de codependência, em que ela é codependente, que é ela que diz como é que se faz, como é que não se faz, que não sei o quê, tatati, tatatá. Então o que é que ela tem? Ela tem também um nível de apego e de intimidade, não é? Neste relacionamento, em que o apego é o quê? A necessidade que o outro tem dela. E isto também faz com que, pois, está sempre a reclamar, são aquelas pessoas que reclamam, mas não fazem nada para mudar. Porque, na verdade, elas estão num lugar, não é, de poder, naquele lado. Alguns de nós vamos nos sentir mais seguros e com pouca ansiedade quando estivermos próximos e apegados a alguém, porque é da nossa personalidade. Para outros, a ansiedade vai ser avassaladora. Mesmo que seja aquilo que eu quero. Tipo, eu quero aquele relacionamento, eu quero namorar com aquela pessoa, eu escolhi aquilo, mas de repente, ao entregar-me, estou sempre, não sei o que é isso, será que ele olhou para alguém? Será que não sei o que mais? Não. É claro que todas as histórias que nós temos de relacionamento com os nossos pais vai moldar muito todos estes impulsos básicos que nós vamos trazer ao de cima no relacionamento. Por exemplo, uma das coisas que nós estudamos na terapia sistémica é que quem tem ciúmes é quem quer acabar o relacionamento. Quem tem ciúmes está à procura de razões para acabar o relacionamento. É claro que isto é um movimento inconsciente, é um movimento que é de proteção. Mas quem é muito ciumento, na verdade, quer acabar o relacionamento. Os padrões da nossa infância povoam o nosso subconsciente. Então, o que é que acontece? Meditar ajuda com isso. Mas antes de chegarmos aí, eu queria agora fazer um exercício muito simples com vocês. Portanto, o que é para mim o amor? Uma palavra. Ok? Vocês falaram da autenticidade nos relacionamentos, né? Simplicidade, praticidade das ações e não sei o quê. Nós já vamos ainda olhar para isso, mas eu quero que vocês ponham aqui para vocês uma coisa. Imagina, amor é cuidado, amor é respeito, amor é presença, amor é ouvir, amor é sexo, amor é toque físico. O que é para mim amor? Vamos? Querem pôr aí? Pensem um bocadinho e partilhem. O amor para mim é presença. Ok. Margarida, não precisas de explicar aqui, mas pensa, o que é isso presença? É presença física ou é uma sensação de presença? O que é que isso significa, não é? Presença. Mais alguém queira participar aqui nesta... O que é para mim o amor? Não pensem muito. Deixem só perceber, tipo, o que é para mim o amor?
num relacionamento, podem ver mesmo num relacionamento amoroso, não é? De casal. O que é para mim o amor? O que é que não pode faltar? O que é que não pode faltar? Por exemplo, quando eu fiz este exercício com o meu marido, e é super interessante fazer este exercício com os nossos companheiros, não é? Porque isso é uma das coisas que ajuda a pôr na mesa as expectativas de cada um, a visão de cada um sobre o que é o amor. Não é? Então isso traz muita consciência para o relacionamento e permite esta negociação de uma forma autêntica, não é? Tipo, eu estou-te a dizer, tu estás a dizer, e por aí fora. Então, quando fizeres este exercício do que é para mim o amor, não é? Neste caso a Margarida partilhou a presença, houve pessoas que falaram, olha, companheirismo, houve também, já fiz isto numa outra aula, na aula que dei no curso da ai, espera, já vos digo, não, isto foi esta semana, numa outra aula em que perguntava e algumas pessoas diziam que era toque físico também, outras diziam que era liberdade. Por exemplo, agora aqui a Cláudia diz companheirismo. Então pensa, essas coisas que para ti são amor, são coisas que tu, quando estás a pensar, são coisas que tu pensas de uma perspectiva que tu vais dar ou é de uma perspectiva que tu vais receber? Né? Portanto, presença, ok, estou a dizer presença, mas pensar nisto e estou... De onde é que vem esta definição de amor interna, este piare, que depois balança aqui entre ação-reação? Vem da nossa infância. Quem é que não estava presente quando eu era miúda? De que forma é que eu senti que, se calhar, a minha mãe não teve presente o suficiente para mim, ou o meu pai? Mesmo. Onde é que me faltou um companheiro? O que é que aconteceu? Será que eu tive o apoio que eu precisava? Porque, normalmente, nós vamos sempre buscar compensação. Compensação por aquilo que nós não tivemos. Portanto, a nossa definição de amor, normalmente, é uma busca de compensação por aquilo que nós não tivemos do nosso pai e da nossa mãe. Muitas vezes e mais da nossa mãe. Ou então, algo que nós tivemos e que nós não queremos abdicar. Receber. Sim, dar e receber, não é? Mas também esta ideia do dar e do receber também é baseada no meu filme, do que é para mim dar. Eu posso perguntar a uma outra pessoa o que é para ti dar, e a pessoa vai ter uma definição que pode ser muito diferente da minha. E é por isso que é importante colocar tudo na mesa, não é? Para ajustar estas expectativas. Eu tive uma paciente que me dizia que ela é casada e tem agora 2 filhos, e ela dizia-me que o marido queixa-se muito que parece que ela o negligencia. Ele queixava-se dela o negligenciar. E eu disse, mas como assim? Ela disse, ele diz que eu sou uma pessoa muito cuidadora de tudo e de todos, e agora mais dos nossos filhos, mas que dele parece que eu não cuido. Dele parece que eu quero que seja ele a cuidar de mim. E eu disse, que interessante. Então o que é que acontece? Ela contou-me o início do relacionamento deles e ela efetivamente ela tem esta característica de ser cuidadora muito forte. Então quando eles estavam a começar a namorar, o que é que ela viu? O que é que ele viu? Ele viu uma mulher que convidava pessoas para a sua casa, cozinhava, preocupava-se, oferecia presentes, gostava de dar miminhos e por aí fora. E ele assumiu que esta característica dela ia estar à disposição dele. Estão a ver? E ela faz isso tudo, ok? Mas ela, do companheiro, quer que seja o companheiro a cuidar dela. Porquê? Porque ela já cuida desta gente toda, então ela quer que seja ele a fazer-lhe a surpresa, ele a tomar conta dela. E o que é que acontece? As expectativas deles foram frustradas. E enquanto não tiveram filhos, isso foi mais ou menos sendo gerido, não é? Mais ou menos, porque a gente consegue sentir esta dancinha e a gente vai ajustando, mas depois quando chegam as crianças há menos disponível, e então aí é quando o contexto muda, não é? E vem os desafios associados ao novo contexto, a base de quem eu sou vai, então, no osso dela estava uma mulher que dá, mas que na verdade quer receber, e portanto ela dá a toda a gente, mas quer que o marido lhe dê.
E nos ossos dele, né, quando se foi ver ao raio-x, o que é que está? Um homem carente que procura na mulher suprimir essa carência. Então a nossa definição de amor é sempre uma busca por compensação. E se nós não ganhamos consciência, nós vamos frustrar-nos e nós não vamos conseguir avançar, porque a compensação é uma ilusão. Na realidade, eu não consigo verdadeiramente ir buscar compensação. Eu posso ir buscar compensação, como é que eu ia te explicar? Numa ressignificação, e nós terapeutas, fazemos muitos exercícios destes, não é? Ressignificamos, usamos a plasticidade do cérebro para reescrever uma memória traumática, uma situação, mas a compensação em si, ela não é possível. Imagina, eu hoje não dei um beijinho de boa noite ao meu filho. Mas agora amanhã vou dar 2. O que é que isso interessa? Eu não dei hoje. O resultado não é o mesmo. Não há compensação. Isso é impossível. Eu hoje fui ao ginásio e só fiz meia hora. Mas amanhã faço 1h30. Não é a mesma coisa. Fazer todos os dias 1 hora, ou fazer meia hora num dia, depois no outro dia 1h30, depois no outro dia não ir, e depois no outro dia fazer 2 horas, não vai ter o mesmo resultado. A compensação é uma ilusão da mente humana. E no Kundalini Yoga nós estudamos que a compensação é o primeiro passo para o inferno. Porque ela é alimentada por quê? Por culpa. E a culpa, segundo o Bert Hellinger, é uma... não é assim que ele diz, mas é tipo, a culpa é uma forma, não é, de eu não agir, de eu não avançar. Fico presa, tipo o hamster na rodinha. Porquê? Porque do outro lado o que está? Está o primeiro passo para a felicidade, que é o compromisso. Como é que eu mantenho o compromisso? Mantenho o compromisso com disciplina. E como é que eu faço isso? Assumindo a responsabilidade por aquilo que eu quero, por aquilo que eu fiz. Bem ou mal, não interessa. Ok? Boa. Amar é sentir-me em casa com a outra pessoa. Pois, mas o que é que... Mas isso é tudo muito poético. Agora aqui provocando um bocado. Isso é tudo muito poético, que é amar é sentir-me em casa com a outra pessoa. E eu que sou outra pessoa vou dizer assim, e o que é para ti sentir-te em casa? É ires à casa de banho e poderes dar um pum à minha frente? O que é sentir-te em casa com outra pessoa? É andares de pijama, é não te maquilhares? Ou é sentir-te em casa, sei lá, o que é sentir-te em casa? Amar é poder confiar. Ok, poder confiar, mas quem é que decide se eu confio ou não no outro? Sou eu ou é o outro? Não é? Amor é partilha e confiança. Ok, partilha, mas o que é isto da partilha? É partilhar o quê? Partilhar refeições? Partilhar os meus desejos? Partilhar os meus medos? O que é partilha? E confiança. Esta questão da confiança é fundamental. Porque imagina, quando tu dizes que amor é confiança, qualquer uma de vocês dizem amor é confiança, e eu, não é? Eu sou o companheiro que está deste lado, e vocês dizem, olha, para mim amor é confiança. E eu digo, ok, eu percebo a tua expectativa e eu quero negociar para ir ao encontro da tua expectativa. Então, o que é confiança para ti? O que é que te faz confiar? Faz-me confiar eu ter todas as passwords do teu e-mail, do Facebook, não sei o que mais. Eu vou dizer, eu lamento, para mim isso não é confiança. Confiança para mim é eu ter uma data de redes sociais e não te dar uma única password. Isso é que é para mim confiança. Estão a ver? Nós temos que ir ao pormenor, porque este filme que eu tenho, o meu filme, é diferente do teu filme. Eu vou-vos mostrar agora aqui. Fazer aqui um desenho para vos mostrar o que é isto, o que eu quero dizer com isto dos filmes. Portanto, vamos lá. Portanto, o que é que eu vou fazer aqui? Vou-vos mostrar esta questão dos filmes. Ok? Vejam lá. Conseguem ver? Conseguem ver? Está aqui esta pessoinha. E esta pessoinha tem um filme. Esta pessoinha, não sei se conseguem ver bem, não sei. Enfim. Está aqui esta pessoa e isto aqui é o filme desta pessoa. O que é este filme? É a minha educação, as minhas dores, as minhas memórias transgeracionais, o país onde eu vivo, a minha cultura, enfim, todas estas coisas, ok? E depois, ao lado desta pessoa, está outra pessoa.
E esta outra pessoa também tem um filme. Estão a ver? Portanto, temos duas pessoas e cada uma destas pessoas tem um filme. E os filmes não são iguais. Às vezes, eu nem sequer sei qual é o meu filme, não é? Que era o que nós estávamos aqui a ver. Às vezes eu tenho uma percepção de qual é o meu filme. Quais é que são as minhas crenças, quais é que são, não sei. Às vezes eu tenho uma percepção, mas eu às vezes nem eu próprio tenho, não é? Se eu não fiz um caminho de autoconhecimento, não estou a fazer um processo de individuação, estou presa em algum lugar, eu não tenho noção de quem eu sou. Ok? Eu tenho projeções de quem eu quero que me vejam, da maneira que eu quero que me vejam, daquilo que eu acho que eu vou fazer e tal, que é, não, se for traída, nunca vou perdoar. Estão a ver? Eu não sei se isto é verdade, mas eu afirmo isto com uma força. Porquê? Porque eu estou-me a projetar. Mas eu não sei se este é o meu filme. Se calhar não é. Se calhar vou ser traída e vou perdoar e se calhar é isso que vai salvar o meu casamento. Eu nunca sei. Pronto. Então, cada um tem o seu filme. E o que é que acontece? Esta pessoa relaciona-se com esta através do filme dela e recebe a outra através do seu filme também. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Eu mando uma rede, este é o meu filme tem aqui esta rede, não é? E eu mando, estou a relacionar-me com o meu marido, mando a minha rede, apanho o que ele tem para me dar, mas quando eu puxo na minha rede. E a minha rede é cor-de-rosa. E quando as coisas que ele me dá tocam na minha rede, passam a ser todas cor-de-rosa. Porquê? Porque eu vejo fora o que eu tenho dentro. Eu não tenho como ver o que eu não tenho. Portanto, se eu sou uma pessoa desconfiada, eu vou desconfiar. Portanto, ele vai fazer coisas e eu vou desconfiar. Se calhar a Mariazinha, que não é uma pessoa desconfiada, ele vai fazer as mesmas coisas e ela não desconfia nada dele. Estão a ver? Portanto, eu lanço a minha rede e eu puxo a minha rede e quando eu puxo, eu vou ter uma percepção limitada de do filme do outro, porque eu vou ver o filme do outro através do meu próprio filme, da minha lente, da minha rede. Ok? Depois, ainda temos, não é, a questão do triângulo em que temos intimidade, apego e paixão. Portanto, nós temos todos um triângulozinho onde temos a paixão, o apego e a intimidade. E a questão é, que percentagem neste relacionamento é que eu tenho de intimidade, de apego e de paixão dentro deste relacionamento? Eu. Ok? Quanto é que eu tenho? E agora vamos ver assim. Imagina que eu tenho 30% de intimidade, depois tenho 40% de apego, 4, 5, 6, 7 e depois tenho mais 30% de paixão. Se eu tenho, deixa eu ver, está a ficar ou não? Ah, caramba. Esqueci. Portanto, se eu tenho, isto aqui é intimidade, imagina, 30% de intimidade, 30% de paixão e 40% de apego. Se é isto que eu trago para este relacionamento, ok? Eu vou-me comportar de acordo com isto. Como a gente estava a ver, com o meu desejo de estar com aquela pessoa, com o meu desejo sexual, com a vontade de me conectar a um nível mais profundo, ok? Isto é o que eu vou trazer. Eu trago este triângulo para me relacionar com esta pessoa, mas pode acontecer que esta pessoa tenha 60% de intimidade, 10% de paixão e 30% de apego. Então, eu vou me relacionar com a pessoa desta maneira, mas a pessoa vai se relacionar comigo desta maneira. E isso vai trazer desafios. E se eu não ganho consciência, não trago todas essas questões para a mesa, não trago esta autenticidade, não vou renegociando o meu contrato, esse relacionamento vai acabar, mesmo que a gente se mantenha casados até ao fim da vida, mas esse relacionamento vai acabar e vai se tornar uma relação. Perdão, o que é que nós podemos fazer também para poder trazer mais autenticidade para os nossos relacionamentos? Limpar o subconsciente onde fica este lixo todo. Como é que se limpa o subconsciente? Através da meditação. Portanto, nós meditamos, vamos limpando o subconsciente, vamos cultivando uma experiência mais profunda de quem somos, da nossa identidade, trazendo consciência, e isso ajuda-nos a reconhecer os padrões e depois dá-nos a oportunidade de agir e não de reagir. Para além disso, fazer terapia, seja ela qual for, fazer trabalho de autoconhecimento, que pode ser cursos, pode ser o que for, também vai permitir, não é, que eu vou ganhando consciência destes comportamentos e eu vou ajustando, não é, com apoio, vou ajustando
à medida que vou avançando. Agora, isto não é um caminho fácil. Porquê? Porque dentro de mim pode haver uma criança com uma grandíssima birra, porque a minha mãe não me validou e, portanto, eu quero que este companheiro me valide. E eu vou terminar com um exemplo pessoal, que é o meu marido, a ferida que eu tenho é que a minha mãe não me via, não me ouvia, eu não era vista, sentia-me que não era vista, sentia que ela não me ouvia, sentia que não sei o quê, ok? Então, quando eu falar com o meu marido e digo assim, olha, Sérgio, depois não sei o que, não sei o que mais, ele disse, está bem, e depois chega o dia do não sei o que, não sei o que mais, ele esquece. Eu fico louca, eu fico zangadíssima, tristíssima, tudo ao mesmo tempo, passada da cabeça do 8 ao 80, e às vezes não é nada de especial. E isso foi fundamental neste relacionamento com ele, foi fundamental para quê? Para eu perceber que isto não tem nada a ver com ele. Esta ferida, não é? Todas as coisas que com os teus pares, sejam eles quais forem, seja o teu companheiro, seja a tua mãe, seja a tua amiga, seja quem for, todas as coisas que te levam do 8 ao 80 assim, é uma ferida aberta que alguém, naquele relacionamento, o que está a acontecer ali, está a pôr sal nessa ferida e aquilo está a vir ao de cima. E o que tu vais fazer é, tu vais pedir à outra pessoa, entre aspas, mas o que tu vais dizer à outra pessoa que a pessoa não pode ser assim, tu vais querer que a outra pessoa pare de ser assim, tenha outro comportamento para que tu não sofras, para que tu não fiques desconfortável, para que, não é? Nós vamos pedir ao outro para o outro mudar. Só que isso não nos vai ajudar na nossa evolução, porque isso é a tal compensação que é, já que a minha mãe não me deu, agora dás-me tu. Já que a minha mãe era de uma certa maneira, agora és tu. Só que isso não me permite que eu evolua, porque isso não me permite sarar a ferida. E só quando eu sarar a ferida é que eu posso fazer o quê? Tomar a minha mãe e o meu pai daquilo que eles me deram com aquilo que me custou, que são aquelas feridas. Só assim é que eu fico inteira. A pedir a todos para mudar. Olha, a minha vida é tão mais fácil se vocês não sei quem, não sei o que mais. Não pode. O outro também tem as suas feridas e por isso age daquela maneira. Última sugestão. Acho que sentir em casa no sentido de sentir segurança e confiança. Ok, né? Já começamos a entrar mais a fundo. Última sugestão. Daqui para a frente, lembra-te do filme. Tu tens o teu filme, o outro tem o filme dele. O teu não é mais importante que o do outro não é mais importante que o teu. Então, daqui para a frente, em todos os teus relacionamentos, quando os desafios aparecerem, eu sugiro que tu comeces uma conversa, uma discussão, seja o que for, com esta premissa base. Eu estou certa e tu também. Tu não tens que dizer, é uma coisa interna, que é, o outro está certo e eu também estou certa. Porque eu estou no meu filme a ver a minha cena, portanto, eu estou certa, isto é verdade para mim, e o outro está no filme dele, a ver da maneira que ele consegue, e portanto ele também está certo. E eu garanto-te que se tu conseguires conscientemente fazer essa escolha, toda essa relação, todo esse relacionamento, toda essa troca, esse conflito, toda essa discussão, seja o que for, vai-te levar a bom porto. Porque é um movimento consciente, humilde, onde eu estou disposta a pôr o meu filme e a ver o filme do outro. E isso vai permitir o suporte, não é? Daquilo que nós somos, destas polaridades que nós trazemos, e isso vai desbloquear um canal que vai permitir com que a criatividade flua através da vida para que nós consigamos arranjar alternativas para avançar, para crescer, para que o relacionamento seja saudável e continue a prosperar. E é isto. Hoje a aula foi assim um bocadinho mais longa, mas também havia aqui alguma teoria que eu gostava de vos passar para depois poderem refletir. Uma última coisa. Hoje na América é dia da ação de graças e, portanto, agora quando terminarmos, queria-vos convidar a darem graças pelos relacionamentos que vocês têm na vossa vida. Aqueles que são mais fáceis, aqueles que são mais difíceis, honrando tudo o que vocês ganham, sejam ganhos conscientes ou ganhos secundários, inconscientes, mas a honrar tudo o que vocês ganham nesses relacionamentos que ainda fazem parte da vossa vida e onde vocês se espelham e são espelhadas, permitindo fazer este caminho de autoconhecimento que é esta jornada da individuação. E se o outro se mantiver no seu filme?
As pessoas não ouvem nada do que eu digo. O outro tem que se manter no seu filme. Eu só posso viver no meu filme, eu nunca posso ir para o teu filme. Eu não tenho percepção do teu filme, eu posso gerar empatia, mas eu não sei. É como, por exemplo, eu não sou racista. Incomoda-me o racismo, mas eu nunca vou poder ter a arrogância de achar que eu sei o que é que se passa no filme de uma pessoa que sofre racismo. Eu não sei. Eu não sei. Você não pode ser assim, eles têm a mania, mas eles são mais racistas que todos nós. Que é isso? Eu não sei nada, nada. O meu filme é o meu filme, o teu filme é o teu filme. Eu tenho é que aceitar e respeitar o teu filme, vê-lo como ele é, ver as tuas expectativas, pôr as minhas. E se não der, eu digo, olha, tu és perfeito como és, mas não serves para ser meu namorado. Ou tu és assim, tens todo o direito a ser assim, mas eu não quero ter uma amiga assim. Venho embora, ok? O relacionamento com a família é diferente. No entanto, em termos práticos é a mesma coisa. Tudo o que é tóxico eu não tenho que ficar. Eu tenho é que assumir que o outro tem o filme dele e eu não tenho poder nenhum sobre isso. Eu não posso mudar o filme do outro, não posso exigir, porque o outro vai fazer aquilo que é possível para ele, como eu faço o que é possível para mim. Porquê que sou eu que mudo? Porquê que é o outro que tem que mudar o filme dele e não sou eu que mudo o meu? Eu sou mais importante que o outro? Sim, muitas de nós estamos presas, nós já vimos, não é? O feminino ferido fica preso neste lugar de superioridade, que o outro não sei o quê, que eu é que sei, que o outro é que está errado e não sei o quê. Por isso é que é importante trazer esta humildade e dizer o filme do outro é tão importante como o meu, é tão válido quanto o meu, por isso quando nós estamos em desacordo, os dois temos razão. E se nós os dois temos razão, então bora lá, com esta humildade, tentar encontrar uma forma onde nós podemos negociar e ir para um lugar neutro, onde ambos vamos beneficiar. Se isso não é possível, não é possível. Assume que não é possível e segue a tua vida. Minhas amoras queridas, foi um gosto. Amanhã é a nossa última aula e amanhã eu vou abrir as inscrições para o Rosa Choque. Vão dar uma vista de olhos nos conteúdos, se quiserem. Se tiverem alguma dúvida, eu vou também pôr uma caixinha depois. Mas, basicamente, esta jornada é exatamente para vos dar uma percepção daquilo que nós trabalhamos de forma muito mais detalhada nas várias áreas de desenvolvimento da mulher, neste curso, que, claro, puxando a brasa à minha sardinha, acho que é de grande valor. Um grande beijinho, uma boa noite e até amanhã.